Deuteronômio capítulo 6, que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua porta e nas suas portas, nos umbrais de sua casa. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de toda a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, seus testemunhos, estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra, que o Senhor sob juramento prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Capítulo 6 de Deuteronômio é conhecido como Shema Israel, sobretudo do versículo 4 a 9.
Os judeus, até o dia de hoje, todos os sábados, eles proclamam essa palavra, que significa escute Israel, ouça. E aqui, lembrando os irmãos, o Senhor está mostrando para essa nova geração como eles deveriam conquistar a terra, tomar posse daquela herança. E Deus está dizendo para eles, para que vocês conquistem as promessas, para que vocês tenham uma bênção familiar, que a sua casa seja abençoada, para que vocês tenham dias prolongados, isso fala de qualidade de vida, e frutificação, e gerem filhos, netos, e as bênçãos de Deus sejam geradas na vida de vocês. A chave espiritual é: ouça o Senhor, escute, ó Israel. E não é a mesma mensagem que o Senhor Jesus dá às 7 igrejas lá em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, essa é a chave que o Senhor dá de toda a lei, de toda a revelação da aliança, também da graça. O que está no versículo número 4 deveria ser gravado em algum lugar da nossa casa para a gente sempre lembrar: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ou seja, por ele ser o único Senhor, o único Deus, Yahvé, o autoexistente, exclusivo, digno de toda honra, por ele ser quem ele é, o mandamento no versículo 5 é: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Ou seja, o que Deus está dizendo para Israel neste momento de preparação desta geração que ia entrar na terra, é resumido em poucas palavras: ouça e ame intensamente o único Deus. Se fizermos isto, as suas promessas se cumprirão na nossa vida, as suas bênçãos fluirão, nós iremos experimentar a sua plenitude. Lembre os irmãos que os mandamentos de Deus não são proibições, são proteções, são provisões, são revelações do Pai que ama e que está nos ensinando a andar no caminho da vida. Sem ouvir e sem amar, nós podemos até obedecer alguns mandamentos como regra, como lei imposta, e se a gente não ouvir e amar mesmo o Senhor, a nossa obediência pode se transformar em legalismo, em moralismo, em achar que a gente faz algumas coisas e não faz outras, porque nós somos de alguma forma comprometidos com Deus. Mas o mandamento é: ouça o Senhor e o ame. A nossa obediência deve ser fruto de amor e de alguém que está ouvindo o Senhor, e não ouvindo um Deus distante, mas ouça o seu Deus. Perceba, ouça o seu Deus. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que fala conosco, que nos ama, que se relaciona com o seu povo. Nós precisamos tanto que essa palavra entre no nosso coração, irmãos, para que a gente não seja apenas pessoas que têm bom comportamento, um comportamento externo, às vezes até razoável, até ético, mas sem a transformação do coração. O coração só é transformado quando ouvimos e amamos o Senhor de todo o nosso coração. Amar intensamente. A palavra amar em Deuteronômio aparece 22 vezes. Para você perceber que não é uma ênfase apenas da nova aliança no Novo Testamento. O Senhor, ele sempre esperou de nós um relacionamento de amor recíproco. Por quê? Porque ele nos ama, ele nos criou por amor. Tudo que você tem, que você se alegra em ter, no sentido daquilo que nós desfrutamos da bondade de Deus, é porque ele nos amou, ele nos ama com amor incondicional, eterno, intenso, afetuoso. O que Deus espera de nós, irmãos? Este mesmo amor em resposta ao seu amor. E no hebraico, a palavra amor, ela tem um significado no sentido de ser uma forte inclinação
da nossa mente e da nossa afeição ao mesmo tempo. Então não é só um sentimento passageiro, aquela alegria, não, é dedicar a nossa mente, dedicar a nossa atenção e o nosso coração, o nosso afeto ao mesmo tempo. Essa palavra amor no hebraico, em Deuteronômio, a Septuaginta, que é uma versão grega feita nos tempos ainda bíblicos, ela traduz como ágape, o amor que em grego significa esse amor exclusivo de Deus, de doação, de entrega. É um amor que não se explica, mas que a gente percebe a revelação em toda a palavra de Deus, o amor de Deus que se entregou por nós através do seu Filho Jesus. Então, o que Deus está falando aqui em Deuteronômio 6, para agora a gente poder mergulhar um pouco no texto, é que se nós amarmos a Deus e ouvirmos a sua voz, este amor por Deus nos levará a uma obediência prazerosa a Ele e nos levará a amar a nossa família. O amor verdadeiro de um pai, o amor verdadeiro de uma mãe, ele é gerado pelo amor a Deus. Quanto mais os pais amam a Deus, quanto mais você e eu amamos a Deus, nós vamos obedecê-lo com alegria e vamos amar a nossa família. Vamos amar o nosso lar. Por quê, irmãos? Porque nós temos um relacionamento pessoal com o Pai, com o Deus da família, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos um relacionamento pessoal e íntimo, Ele é o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos ler Deuteronômio e a lei do Senhor e achar que nós estamos nos relacionando com um livro. Nós não amamos um livro, nós amamos uma pessoa que se revelou através do livro que nós amamos. Amamos a palavra porque amamos a Deus. E se nós ouvirmos o Senhor e amarmos o Senhor intensamente, com todo o coração, alma e força, qual vai ser, ou quais serão as consequências? Primeiro lugar, quando a gente ama e ouve a Deus, nós vamos ter um coração cheio da palavra. Olha o versículo 6, o nosso coração vai ser assim. O versículo 6 diz: estas palavras que eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você não vai apenas ler, você não vai apenas ouvir de vez em quando uma pregação, não, você vai encher o seu coração com a palavra, porque você ouviu o Senhor e você ama o Senhor, então você vai querer estar com o coração cheio da palavra. Toda oportunidade que você tiver, você vai meditar na palavra. Não é o segredo que Deus deu a Josué? Deus relembra Josué no capítulo 1 dizendo: se você andar na minha palavra, se você não se desviar para a direita nem para a esquerda, você vai conquistar a terra, você vai entrar na terra, e os seus inimigos não te resistirão, não conseguirão parar você. Amado, nós vamos nos encher da palavra, se a gente amar e ouvir o Senhor. Mas encher o quê? O coração. O coração fala do afeto, da intimidade, da alegria. Em segundo lugar, se nós ouvirmos o Senhor e amarmos intensamente a Ele, o ambiente familiar será saturado pela palavra de Deus. O ambiente da nossa casa será cheio da palavra de Deus. Irmãos, como nós precisamos atentar para Deuteronômio 6, versículo 7. E tudo flui a partir do 4. Se você escutar, se você amar, como o versículo 5 diz, o versículo 7 diz: você as inculcará a seus filhos, e falará delas quando estiver sentado, andando, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, durante todo o seu dia, durante toda oportunidade, a sua conversa, o seu falar será sobre a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus, lembrando a palavra de Deus. Se alguém passar uma semana na sua casa e depois passar uma semana na casa de alguém que não conhece a Deus e nem a palavra de Deus, será que essa pessoa perceberia diferenças? E diferenças bem significativas? Porque se não for assim, irmãos, isso mostra que nós não estamos amando o Senhor de todo o coração.
Nós podemos até crer em Jesus, se afirmar como servos de Deus, mas amado, quanto mais eu ouço e amo o Senhor, a minha casa será saturada pela palavra. Nós vamos querer ouvir em casa a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus. Isso não significa que nós não tenhamos outros assuntos, outras coisas que nós fazemos, mas isso vai ser o estilo de vida da família, naturalmente, vai fluir naturalmente, porque quando a gente ama, nós queremos falar sobre aquele amor, nós queremos falar sobre aquele a quem nós amamos. O amor então vai encher a nossa casa. Irmãos, a nossa geração tem tido um prejuízo muito grande, porque a cultura ao nosso redor, humanista, secular, ou seja, a maneira de pensar do mundo, que exclui Deus da sua centralidade, que a Bíblia chama de mundanismo, irmãos, tem colocado na mente de pessoas até mesmo cristãs, que a educação salvará os seus filhos. Isso é um grande engano. O que salva os nossos filhos é uma vida cheia da palavra, ensinando, enquanto você caminha, enquanto você levanta, quando você acorda, quando você vai se deitar, ensinando, discipulando os filhos. E esta é uma ordem para os pais: falar, viver a palavra como fruto do seu amor. Se queremos que os nossos filhos amem a Jesus, nós precisamos amar a Jesus. Nosso ambiente do lar deve ser conversas que edificam. Se você quer que o seu filho ame a Jesus, ensine-o a amar a igreja de Jesus, ensine-o a amar os pastores, faça um propósito de não falar mal de ninguém em casa, muito menos da igreja ou de pastores, mesmo pastores às vezes da mídia, porque quando falamos mal, nós estamos, amado, trazendo um ambiente de desrespeito para o lar. Encha o seu lar de temor a Deus, porque você vai ver os seus filhos, a sua casa cheia da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, fluindo a partir do nosso amor por Deus. Porque às vezes nós achamos, Deus tem promessas para a minha vida. Deus tinha promessas para Israel, mas nas promessas de Deus, irmãos, existe responsabilidades da nossa aliança, responsabilidades da aliança que nós cumprimos, vai atrair as promessas de Deus. E quando Deus fala para Israel, Ele está dizendo: eu dou uma terra a vocês, vocês vão conquistar essa terra, mas vocês vão precisar desta nutrição da aliança, nutrição pactual, nutrir a vida, o coração de vocês e o ambiente de vocês com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E em quarto e último lugar, quando nós amamos e ouvimos o Senhor de todo o coração, nós vamos manter viva a memória da obra de Deus em nossa história. Perceba do versículo 20 em diante que o Senhor diz para Israel: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, os estatutos, porque os filhos, a nova geração vai perguntar: por que vocês fazem assim? Por que vocês frequentam a igreja? Por que vocês ouvem a Bíblia? Por que vocês caminham dessa forma com Deus? Nós temos que ter uma memória espiritual da obra da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos contar à nova geração, nós precisamos contar aos nossos amigos. O Senhor Jesus, quando libertou um endemoniado, ele queria continuar com Jesus lá em Gadara, queria seguir a Jesus a partir daquele dia, ir com Jesus para onde Jesus fosse. O Senhor Jesus falou: não, fique na sua casa, volte para os seus, para a sua cidade, e fale de tudo que eu fiz na sua vida. Então nós precisamos ter uma memória que a gente compartilhe com outros. Se eu amo o Senhor, eu vou me lembrar sempre de onde Deus me tirou, dos egitos que me escravizavam, das angústias, das dores, dos pecados, das batalhas que eu tinha em minha alma, sem resposta, e Deus me arrancou do Egito. Você vai contar para os seus filhos de onde Deus te tirou, as maravilhas que Deus fez, os milagres, as obras da graça de Deus, a nossa história. Nós vamos contar se nós estivermos cheios da palavra. Nós vamos compartilhar com a nova geração as promessas de Deus, a agenda de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, que Satanás, o espírito do anticristo, tem uma agenda. Hoje existe uma agenda global,
tentando influenciar as nações a viver um estilo de vida secular, humanista, rejeitando os valores cristãos, da família. Existe uma agenda global, mas nós, quando ouvimos e amamos o Senhor, nós vamos ensinar aos nossos filhos a agenda do Espírito Santo, a agenda profética do que Deus está fazendo e vai fazer até o dia da volta do Senhor. Nós falaremos dessas grandezas do Senhor, porque o nosso coração e a nossa mente estarão cheios da palavra de Deus, estarão amando o Senhor. Nós vamos contar à nova geração o que o Senhor já fez em nossa vida, as mudanças, as transformações, a cura, a restauração e aquilo que o Senhor está fazendo. É muito interessante quando fala para a família, porque o Senhor disse que eles deveriam escrever a palavra, né? No versículo de número 8, amarra como sinal na sua mão, elas serão também sinal frontal entre os seus olhos, escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas, de maneira bem clara, grande. E esse sinal aqui, irmãos, na mão e diante dos nossos olhos, os irmãos devem lembrar que lá em Apocalipse fala que o sinal da besta será nas mãos e na testa, ou seja, está falando claramente que a nossa mente e as nossas mãos, simbolizando o nosso trabalho, devem estar sendo influenciados e conduzidos pela palavra de Deus, pela maneira de Deus pensar. A palavra deve estar diante dos meus olhos, na minha mente, e deve estar também no meu estilo de vida diário. Muitas pessoas tentam decifrar qual seria a marca da besta, mas na verdade a marca da besta está ligada justamente a isso, a quem nós estamos vinculados, a quem nós decidimos nos entregar, adorar. Ou seja, a marca da besta é quando a influência sobre a nossa vida vem desta cultura que negligencia Deus, que negligencia os valores de Deus. Aí a nossa mente e o nosso trabalho vai estar sendo influenciado pelo espírito deste mundo. Mas nós fomos chamados para andar com Deus, nós fomos chamados para ser esse Israel de Deus que entra e toma posse das promessas de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser autoridade absoluta em nossas vidas. E o Senhor está dizendo aqui que Israel deveria permanecer nessa palavra depois, quando eles entrassem na terra. Ou seja, eles deveriam então, aí sim, em quarto lugar, eu falei em quarto, mas é do terceiro, né? Em quarto lugar, eles deveriam preservar a fidelidade depois que entrassem na terra prometida. Versículo 12 e 13 nos diz isso. O Senhor deixa muito claro: quando vocês entrarem, desfrutarem, estiverem abençoados, enriquecidos, se fartando, tenham cuidado, versículo 12, de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito. Essa seria então a quarta consequência de uma vida de amor à palavra e que ouve o Senhor. Nós vamos preservar a fidelidade nos tempos de refrigério, nos tempos de bonança. Nós precisamos amar o Senhor intensamente na dor, na guerra, mas nós precisamos manter este mesmo amor depois que às vezes superamos tantas coisas e conquistamos tantas promessas que o Senhor já nos deu. A minha oração por nós é que nós possamos viver essa cultura da palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser gravada em nossos corações, inculcada nos nossos filhos, ou seja, encharcar os nossos filhos da palavra de Deus, ensinando as crianças no caminho que devem andar, ensinando a obedecer, como o Senhor Jesus fala que nós precisamos ensinar a obedecer, e nós só ensinamos a obedecer, a andar na palavra e a amar a palavra, quando nós obedecemos, andamos e amamos a Jesus, que é a palavra de Deus que se tornou carne, o verbo que se fez carne. Irmãos, concluo dizendo que a Bíblia precisa ser a autoridade absoluta em nossa vida. Porque quando há ausência de autoridade absoluta, o que vai gerar é uma ausência absoluta de autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos ter a palavra como a autoridade absoluta, porque o Deus único, Yahvé, o Senhor, Ele fala: ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus, por isso ame a sua palavra,
tema o Senhor e as suas promessas se cumprirão. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o teu alimento espiritual nos fortalece, nos nutre. Nós te louvamos porque o Senhor tem promessas para nós, e a tua palavra diz que todas as tuas promessas têm o sim e o amém, do Senhor, e nós queremos nesta manhã responder a tua palavra, clamando: Senhor, inunda o nosso coração de amor pela tua palavra, de amor pelo que o Senhor fala. Nós queremos te ouvir e responder a tua palavra em obediência e um amor intenso. Por isso, Pai, derrama em nosso coração, porque nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e é o Senhor que desperta este amor. O Senhor é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ensina-nos a te amar e a te obedecer todos os dias da nossa vida, e que a nossa família seja cheia deste amor pelo Senhor e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.